Alguém está me deixando bilhetes ensanguentados com ameaças. Sabe quando você sente um arrepio na espinha? Quando os cabelos do seu corpo se arrepiam e você tem aquela sensação incômoda de que está sendo observado. Bem, é exatamente assim que tenho-me sentido nas últimas semanas. Alguém está me aterrorizando, me deixando bilhetes ensanguentados com ameaças. É como se eu estivesse preso em um pesadelo que não tem fim. Tudo começou há cerca de um mês, em uma noite chuvosa. Estava em casa, sozinho, quando ouvi um barulho vindo do lado de fora. Pensei que fosse apenas o vento batendo nas janelas, mas algo me dizia que havia algo errado. Fui até a porta e olhei pela janela, mas não vi nada de estranho. Decidi voltar para dentro, mas quando me virei, lá estava ele. Um bilhete ensanguentado colado na porta. Tremi dos pés à cabeça. O bilhete continha uma mensagem perturbadora: eu estou-te observando. Sei o que você fez. Seu tempo está acabando. Fiquei completamente apavorado. Quem poderia estar me ameaçando dessa forma? O que eu havia feito para despertar a fúria de alguém a ponto de me perseguir dessa maneira? Desde então, os bilhetes continuaram a aparecer. Às vezes, eles estavam na minha caixa de correio, outras vezes escondidos em lugares aleatórios da minha casa. Todos ensanguentados, todos com mensagens aterrorizantes. Não conseguia entender como alguém conseguia entrar na minha casa sem que eu percebesse. Isso só aumentava a minha paranoia. A partir desse momento, minha vida se tornou um inferno. Eu mal conseguia dormir à noite, constantemente olhando para trás, com medo de que alguém estivesse me seguindo. Cada som, cada sombra me fazia pular de susto. Eu estava à beira da loucura. Decidi tomar algumas medidas de segurança. Instalei câmaras de segurança em toda a minha casa, contratei um detetive particular para investigar o caso e até mesmo comecei a trancar todas as portas e janelas com cadeados. Mas nada disso parecia impedir o meu perseguidor. Os bilhetes continuavam a aparecer, como se ele soubesse exatamente como me aterrorizar. Uma noite, enquanto revirava a minha casa em busca de qualquer pista sobre a identidade do meu perseguidor, encontrei um bilhete diferente dos outros. Ele não estava ensanguentado, mas continha uma mensagem ainda mais perturbadora: eu sei onde você está. Eu sei quem você ama. Eles estão em perigo. Meu coração disparou. Quem poderia estar em perigo? E o que essa pessoa tinha a ver com tudo isso? Fiquei desesperado. Liguei para a polícia, contei-lhes toda a minha história, mas nada pôde ser feito. Não havia evidências suficientes para identificar o meu perseguidor, e eles não podiam ficar guardando vigia na minha casa a noite toda. Eu estava sozinho nessa batalha. Os dias se arrastavam, e a tensão só aumentava. Cada momento que passava, eu me sentia mais e mais encurralado. Minha mente começou a brincar comigo, me fazendo questionar a minha própria sanidade. Será que eu estava imaginando tudo isso? Será que tudo não passava de uma ilusão? Mas então, em uma noite especialmente sombria, enquanto eu lutava contra o sono, ouvi um barulho vindo do andar de baixo. Meu coração quase saiu pela boca. Segurei a respiração e desci as escadas devagar, com medo de que meu perseguidor estivesse lá embaixo, esperando por mim. Quando cheguei ao térreo, a cena que se apresentou diante dos meus olhos fez meu estômago revirar. Lá estava ele, parado em frente à porta, segurando um bilhete ensanguentado. Seu sorriso sinistro ecoou pela sala, como se ele estivesse se divertindo com o meu terror. Enfim, nos encontramos, sussurrou ele, em um tom macabro. Sem pensar duas vezes, corri para a porta, determinado a fugir do meu perseguidor. Mas, para minha surpresa, a porta estava trancada. Tentei desesperadamente encontrar uma rota de fuga, mas cada porta e janela estava trancada, como se o mundo inteiro estivesse conspirando contra mim. Ele se aproximou lentamente, cada passo que dava parecia ecoar pela sala. Senti um misto de pânico e raiva. Como alguém poderia ser tão cruel? Como alguém poderia se divertir com o medo e o sofrimento de outra pessoa? Quem é você? Gritei, em um último ato desesperado de coragem. Ele sorriu, revelando dentes afiados como lâminas de faca. Eu sou o seu pior pesadelo. Aquelas palavras se ecoaram na minha mente enquanto ele se aproximava cada vez mais. Eu estava encurralado, sem esperanças. Era o fim. E então, acordei. Estava suando frio, meu coração batendo descompassadamente. Olhei ao redor, tentando me acalmar, e percebi que tudo não passava de um terrível pesadelo. Respirei fundo, aliviado, mas a sensação de medo ainda permanecia. Mesmo que tudo tenha sido apenas um sonho, a experiência foi real demais para ser esquecida. A sensação de estar sendo perseguido, o terror de não saber quem é o seu inimigo, tudo isso me assombra até hoje. Então, se você já sentiu esse arrepio na espinha, se já teve a sensação de estar sendo observado, saiba que você não está sozinho. Eu também já estive lá. E, mesmo que seja difícil, tente não deixar que o medo controle a sua vida. Mantenha-se forte e sempre alerta, porque nunca sabemos quando alguém pode estar nos observando, esperando para nos aterrorizar.